Eu sempre falo que a recuperação é o abre alas, certo? E depois, abre alas para quê? Né? Como que a gente continua evoluindo, aí, identificando oportunidades para os clientes a partir desse abre alas da recuperação? São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então, a todos que estão aqui conosco, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós temos as estratégias na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado, sempre aí te auxiliando a que você consiga conquistar os seus primeiros R$10 mil mensais nessa carreira aqui tão promissora e tão desafiadora e ao mesmo tempo tão deliciosa. Eu gosto muito, né? E eu sou Letícia Amaral, sou tributarista, 17 anos, comando aí alguns negócios na área tributária, sou vice-presidente do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, e hoje chegamos ao nosso episódio número 45. E o tema do nosso episódio de hoje é: quais créditos tributários efetivamente valem a pena ser recuperados? E estou aqui com a nossa convidada de honra. A nossa convidada de honra de hoje é a querida Lins, que é, assim como eu, advogada tributarista, pós-graduada também na área, direito tributário, mentora certificada do FGV, tem muita experiência de mais de 12 anos trabalhando especificamente nas áreas fiscal e tributária, já passou por multinacionais, empresas de auditoria, possui aí uma vasta experiência na área e hoje se dedica também a formar novos profissionais para que ingressem nessa carreira aqui e que sejam profissionais completos. Aline, seja muito bem-vinda. Hoje falando desses temas, né? Um dos temas que a gente gosta muito aqui, que eu sempre falo, que é o nosso abre-alas, né? Como tributaristas, que é a parte da recuperação de tributos, ou como eu costumo falar, do compliance tributário, objetivando identificar créditos. Então, Aline, seja muito bem-vinda, pessoal. Mandem os corações de vocês. Quem está no YouTube já dá o like, compartilha com quem não pode perder esse conteúdo, porque a Aline é muito fera. Então, Aline, mais uma vez e oficialmente, seja muito bem-vinda ao do Futuro. Muito obrigada, Lê, por mais esse convite, né? Já criamos aí um conteúdo juntas, agora mais um. Fico muito feliz, né, de participar aqui desse podcast, live, enfim, para que a gente possa aqui compartilhar mais algumas experiências com o pessoal, trazer alguns insights, algumas ideias, né, e falar desse tema que eu gosto só um pouquinho, né? E que faço só um pouquinho também, que é a recuperação de créditos, que é aí tão importante, né, dentro da área tributária, como você mesma disse. É uma possibilidade de abrir muitas portas para muitos trabalhos, para muitas parcerias, enfim, é um trabalho aí bem interessante, bem estratégico muitas vezes. De fato, Aline, assim, eu sempre falo para os alunos ou para quem me acompanha, eu sempre chamo a recuperação de tributos ou compliance tributário como o famoso abre-alas, né? O famoso abre-portas, aí junto a novos clientes, porque eu falo que a forma mais fácil da gente conquistar novos clientes é justamente identificar para eles, né? O que eu falo, colocar dinheiro na mesa, né? Identificar oportunidades em que eles têm ali um dinheiro perdido, um valor que eles pagaram de tributos a mais e que a gente consiga identificar e devolver para o caixa da empresa. Então, quando os empresários conseguem visualizar isso, eles conseguem ver, opa, né, já que eu já pago tanto para o fisco, eu não quero ficar pagando a mais. Então, a gente auxilia eles nesse primeiro momento. Por isso que eu falo, é o abre-alas, é o primeiro... o cliente, não, né, o nosso futuro cliente, potencial cliente, ainda não nos conhece, não sente ainda total segurança e às vezes é difícil para nós vendermos, né, um serviço em que ele vai ter que desembolsar.
de antemão. Então, na recuperação de tributos, é justamente o contrário, ele não desembolsa necessariamente. A gente devolve o dinheiro e ele já feliz vai lá e paga uma parcela disso para nós como tributaristas. E quando eu conheci, gente, a Aline, eu conheci, não faz tanto tempo, né, Aline? Acho que faz, não sei dizer faz exatamente pouco, quando. né? Faz pouco tempo que a gente se conhece e foi muito legal porque a gente se conheceu aqui pelo Instagram. Eu comecei a acompanhar o conteúdo da Aline e eu vi, assim, realmente uma sinergia, porque a Aline justamente foca muito na parte da recuperação e ela fala muito das obrigações tributárias acessórias, mostra muito a questão do SPED fiscal, como é uma ferramenta importante para justamente viabilizar esse trabalho da recuperação de tributos. Então, Aline, conta um pouquinho para gente, para quem não te conhece, para quem está nos ouvindo, não acompanhou a nossa outra trajetória, o que te trouxe, né, até onde você está agora, trabalhando na parte da recuperação de tributos, manuseando tão bem como você manuseia as obrigações tributárias acessórias. Conta um pouquinho para o pessoal. Claro. Bom, vamos lá. Então, eu comecei, né, há 12 anos atrás, eu comecei na área fiscal, né, mesmo antes de ingressar na faculdade, porque eu comecei em um programa de menor aprendiz em uma multinacional, e lá eles que direcionavam, né, qual área que a gente ia ficar. Então, eu comecei na área fiscal e por isso eu tenho essa vivência prática, né, de obrigações acessórias, de documentações, o operacional, né, por isso que eu tenho essa vivência operacional tão grande. Só que eu fiquei nessa empresa em torno de 5 anos, mais ou menos, e aí, como eu já estava na graduação, eu percebi que eu precisava com mais o tributário, conhecer outros nichos, outras áreas. Eu percebi que quando a gente trabalha em empresa, né, a gente fica muito fechado naquele mundinho daquela atividade que a empresa pratica. Então, eu queria explorar um pouco mais. E foi quando surgiu a oportunidade de ir para um escritório que era especializado em recuperação de créditos aqui em São Paulo, inclusive assim, alguns créditos bem específicos que a gente tem aqui. E foi lá que eu conheci, né, que eu tive o meu primeiro contato com a recuperação de créditos e fiquei. Depois de lá eu trabalhei em outras consultorias, em auditoria também, foi uma baita escola para mim, assim, me ajudou muito, né, me trouxe aí muito conhecimento técnico, porque a técnica ela é muito importante dentro da recuperação, né? O pessoal acha que o operacional é o mais importante, e eu acho que a técnica, né, ela agrega muito valor. Então, você tem que ter, né, um conhecimento bem alinhado aí entre os dois. E foi aí que eu fiquei, né, dentro da recuperação de créditos, foi me aperfeiçoando, mesmo sempre trabalhando com isso, não deixei de conhecer também outros nichos da área tributária, mas minha paixão sempre foi aí a recuperação de créditos, né, e hoje eu atuo fortemente com isso, assim, a minha atividade principal, digamos, e é uma atividade bem interessante, né, ela abre muitas portas. Eu acho que é uma atividade que dá para a gente vender de uma forma que o empresário que está lá do outro lado, ele deixe de nos ver como um custo e passe a nos ver como um investimento, né, porque a gente vai trazer dinheiro para eles, né? Isso é realmente bem impactante, bem diferente aí dentro da área tributária. Mas foi assim que eu comecei, Lê. Então, comecei lá na área fiscal e com essa vivência técnica e operacional, né, fui desenvolvendo os trabalhos de recuperação de créditos. Ah, muito legal. Bacana que você começou como menor aprendiz, né? Olha só, super cedo, muito Sim. Bom. E, Aline, deixa só uma coisa que eu até tenho curiosidade, vou aproveitar o momento para eu te perguntar. Hoje Claro. Você tem um negócio próprio, você atua, tem sócio, como que é a tua vivência profissional hoje, né? Você tem sua empresa, você empreende na área? Uma curiosidade que eu tô pegando o gancho da tua fala. Sim, então, hoje, né, no escritório que eu estou aqui, acho que vai fazer 2 anos, né, se não me engano aqui. Então, eu tô olhando a data aqui no computador, vai fazer uns 2 anos. E aí, no início desse ano, eu me tornei sócia na empresa de consultoria, né? Então, tem outros sócios também, tem mais 3 sócios. Então, hoje eu atuo como sócia dentro da empresa de consultoria que faz essas questões de recuperação de créditos, né? Essa parte mais consultiva.
E, né, paralelo a isso, temos também o escritório de advocacia, que faz as questões de contencioso e outras áreas também, né, societário, previdenciário. Então, a gente tem essas duas empresas aí. Eu acabo, né, trabalhando para as duas, mas a que eu sou sócia mesmo é da que faz a recuperação de créditos da consultoria. Ai, que legal. Bacana. E aí, eu estava pensando ali, pegando também da tua fala, a questão que você falou, né? O cliente não nos vê como um custo e nos vê como realmente alguém Um investimento, né? Investimento. E é justamente isso, porque a partir do momento que a gente consegue identificar e ajudar o empresário a mostrar que ele está recolhendo tributos a mais do que ele deveria estar recolhendo, a gente ajuda ele a ter esse dinheiro, esse retorno, né, na empresa dele. E aí eu estava lembrando, uma vez eu estava conversando com um dos meus mentores, ele falou: Letícia, não tem profissão melhor que quando a gente leva dinheiro para o nosso cliente, né? E aí pela reciprocidade a gente tem isso de volta para nós. E aí eu tava por que eu comento sempre com clientes, ou eu também ensino isso para os alunos? Por que eu gosto do termo compliance? Porque compliance, ele justamente fala da conformidade, né? Então, a empresa em conformidade na área tributária não é só porque ela está, às vezes, fazendo alguma coisa errada, né? Porque o errado, ele também pode identificar um erro para pagamento a maior, e não apenas um erro para pagar menos tributos, né? Então, eu gosto utilizar o termo compliance, a conformidade tributária, porque na conformidade você identifica também coisas que a empresa está fazendo errado, só que ela está fazendo errado e está recolhendo mais tributos do que ela deveria por conta disso. E eu acho que também muitas vezes o termo recuperação tributária, recuperação de tributos, acaba tendo às vezes uma conotação não tão positiva, né? Porque acabou ficando um termo muito banalizado nos últimos anos, né? E não pela importância que ele tem, mas é porque a gente sabe que tiveram aí alguns escândalos que não tem nada a ver com recuperação, mas, né, alguns escândalos criminosos mesmo, e que acabaram matando um pouco esse termo. Então, uma forma que eu sempre até auxilio também, eu falo no dia a dia e falo também para os meus alunos, procura mudar um pouquinho. E, às vezes a gente vai nesse termo e daí já o empresário vem com maus olhos. E não é, a gente está realmente fazendo um bom trabalho, levando oportunidades para ele que ele não enxergou, né? Ele muitas vezes não enxergou, e a gente vai explorar um pouquinho esses temas aqui ao longo do nosso podcast, mas que podem trazer benefícios sim para ele, totalmente de acordo com a lei, de forma lícita, ética, enfim. E, Aline, você já falou um pouquinho aí, mas hoje, pelo que eu entendi, pelo que você falou, você está bem focada aí nessa parte do compliance, da recuperação, de utilizar as obrigações acessórias como forma de identificação do que as empresas estão fazendo em desconformidade, né? E por que você focou nisso ao longo da tua carreira? Tá. Bom, então antes de responder isso, eu só vou pegar um gancho aqui no que você estava falando, porque eu me recordei aqui de um termo que um dos sócios aqui sempre utiliza. É um termo um pouco forte, né? Mas eu acho que acaba representando até bem, principalmente aqui em São Paulo, quando a gente fala de recuperação de créditos, né? Ele costuma falar que aqui em São Paulo é um mercado muito prostituído. E por que ele fala isso, né? Então, aqui nós temos muitas empresas que fazem recuperação de créditos, empresas assim que às vezes jogam os honorários lá embaixo para conseguir aquele volume de clientes, né, aquela massa, e isso prejudica a qualidade, né? Então, assim, existe uma gama enorme de profissionais, mas nem todos trabalham com a seriedade que deveria, né? E isso pode trazer vários problemas para as empresas, a gente sabe, né? E aí começa aquele mito de que a recuperação traz fiscalização. Mas, na verdade, isso só acontece se a gente não tem um trabalho sério, né, conservador, bem executado. Se isso não acontece, aí sim a gente vai ter fiscalizações. Mas aqui em São Paulo a gente tem muito disso, né? E eu foquei na recuperação porque quando eu saí dessa primeira empresa que eu entrei como menor aprendiz, né, e fui para essa segunda oportunidade,
Eu nem sabia, na verdade, o que era, né? Mas como era diferente do que eu fazia, aquilo me chamou a atenção, financeiramente era interessante na época e fui. E ali que eu comecei a entender, me apaixonei e fiquei e quis me aperfeiçoar. Só que assim, eu sempre tive a recuperação de créditos, eu sempre caminhei com ela de um lado e paralelamente foi aprendendo outras coisas dentro do tributário, justamente para aperfeiçoar essa atividade, né? Porque, como eu falei, a técnica ela é muito importante. O pessoal foca muito em aprender a fazer, né? Como montar a planilha, como calcular o crédito, mas se você não tiver uma técnica, uma base técnica bem forte, né, prejudica bastante a qualidade, o valor agregado que você quer realmente entregar. Então, eu foquei na recuperação de créditos porque quando eu me deparei com essa atividade, quando eu tive a oportunidade de aprender ela na prática, eu vi que era aquilo ali que eu queria seguir. Então, acho que é uma forma também de ajudar muitas empresas. Já vi muitas empresas aí que precisava pegar empréstimo para pagar imposto, porque estava com problema de fluxo de caixa, e a recuperação veio como uma forma de auxiliar essas empresas, né? A gente sabe que a carga tributária no Brasil, a legislação tributária é muito complexa, então é muito difícil para quem está ali no dia a dia conseguir acompanhar todas essas mudanças, aplicar todas as regrinhas tributárias, e isso é o que muitas vezes geram aí o que a gente fala de tributos a maior, pagos em duplicidade, né? Então, tem várias situações que geram o que a gente chama de recuperação de créditos. Mas foi por isso que eu decidi focar nessa área. Vamos falar já dessas várias situações aí. E olha que interessante. Eu já venho de uma experiência totalmente diferente, né? Eu já venho, assim, do dia a dia de escritório de advocacia. Então, assim, sempre muito focada na parte judicial, o jurídico, as teses e tal. E eu demorei muito para entender que a recuperação de tributos, ela era fundamental, principalmente quando eu precisei focar mais em prospecção. Sabia disso? Porque quando a gente está ali... Imagino. Assim, muito parecido com você, né? A diferença é que eu venho de berço. Meu pai é tributarista, então eu já tenho escritório, eu trabalhei quase que a vida toda com ele, depois fiquei um tempo fora. Mas quando eu montei efetivamente o escritório, quando a gente passa a ter que se preocupar com prospectar clientes, eu comecei a ver a dificuldade que era a gente, na prospecção, levar um serviço tributário que o cliente precisaria, num primeiro momento, já desembolsar. Eu vi que isso era mais difícil para o cliente fechar, porque ele precisa realmente, você precisa passar primeiro, ou vem por indicação, ou porque o cliente já tem alguma dor, já está sofrendo uma fiscalização. Mas quando a gente vai fazer uma prospecção ativa, em que não necessariamente o cliente nos conhece, sente segurança em nós, eu vi isso na pele, que era muito mais difícil. E aí que eu comecei também a estudar um pouquinho mais a questão da recuperação de tributos. Isso para mim foi muito recente, sabe, Aline? Bem assim, é muito mais recente para mim do que a minha experiência anterior, que era uma experiência mais de estar com clientes consolidados, no escritório consolidado, que você já tem consultoria mensal. E aí eu vi que, poxa, muito bacana a gente poder levar, e aí eu acabei levando também a oportunidade de recuperação de tributos para quem já era meu cliente e eu não tinha feito esse trabalho antes. Então foi muito, muito legal. E aí, dessa experiência, eu consegui notar, assim, como que eu consigo identificar oportunidades. E daí a gente já entra no tema do nosso podcast mesmo, que é quais créditos tributários valem a pena, né? Valem a pena, que realmente a gente pode oferecer. E eu costumo, no primeiro momento, identificar a partir de uma análise. Tem 3 critérios, e depois é legal você falar como que você utiliza isso também no seu dia a dia. Mas o primeiro critério é identificar o regime de tributação do cliente. Seria lucro, se é simples nacional, se é lucro real, se é lucro presumido ou lucro arbitrado. Esse é o primeiro, vamos pensar, o primeiro filtro que eu faço. Inclusive, no episódio 43 aqui do podcast, eu falei bastante sobre regime tributário e qual a importância deles para a gente identificar oportunidades, né, na nossa carreira para a prestação de serviço. Então, esse é o primeiro ponto, porque eu sei, se é simples nacional, a gente já sabe ali, então, simples nacional, meu segundo filtro é identificar se ele vende ali produtos que são monofásicos, né, ou que tem um ICMS-ST. E aí eu sei que a partir daí
eu tenho oportunidade de fazer recuperação tributária para ele. Se ele é do lucro real ou do lucro arbitrado, enfim, né, lucro real, arbitrado ou presumido, eu posso olhar a folha de pagamentos dele e ver, dependendo da folha. Eu sei que eu tenho oportunidade de recuperar tributos na parte de folha, na previdenciária patronal, contribuição de terceiros. Esse é o meu segundo filtro. Eu acho que o primeiro ponto é exatamente esse que você falou, é a gente conseguir identificar, entender qual é o regime tributário, né, daquela empresa, porque isso já vai dar um direcionamento bom, né, de qual tipo de crédito, até com a nossa vivência, com a nossa experiência, né, com o passar dos anos, a gente, só da empresa falar qual que é a atividade dela, qual que é o regime tributário, a gente já tem algumas ideias, né, alguns direcionamentos de quais possíveis créditos ela pode ter, né, só que eu sempre gosto de trazer, assim, alguns conceitos, né, então, quando a gente fala de recuperação de créditos, as pessoas acham que o crédito, ele vai acontecer só com a entrada da nota fiscal, né, na escrituração. E sim, esse é um tipo de crédito, né, muito comum, é o que mais acontece geralmente nas empresas. E aí a gente aplica esse conceito para o que a gente chama aí de tributos indiretos, né, que são aí os que aplicamos a não cumulatividade, como ICMS, IPI, PIS e COFINS. Porém, né, quando a gente aprende a analisar a operação como um todo de um cliente, já aconteceu, por exemplo, de eu ter clientes que tinham algum benefício que seria aplicado às suas vendas, que ele não observou, e isso gerou o quê? Um recolhimento maior também. Então, também é uma possibilidade de recuperar créditos tributários, né? Então, a gente tem algumas distinções, tem essas situações, né, das entradas, como eu falei, de tudo aquilo que é adquirido pela empresa, indústria, enfim, depende da atividade, e que ela pode recuperar créditos naquele momento, então a legislação prevê, de acordo com o regime tributário, mas também temos outras situações que são aplicadas e que a gente acaba identificando que a empresa, por algum motivo, acabou ali fazendo algum pagamento indevido ou a maior, por não aplicar a legislação da forma correta. Então, mas é basicamente esse caminho aqui que eu sigo, né, regime tributário. Depois a gente faz uma análise ali das aquisições que aquela empresa faz, mas eu acredito que o primordial para fazer um ótimo trabalho de recuperação de créditos é conhecer a fundo a operação do cliente, né? Acredito que a gente até vai falar disso aqui também um pouquinho, mas acredito que é o primordial para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Exatamente. Eu até acho importante a gente comentar, né, sobre o que eu sempre falo, e eu sei que você fala também, porque eu já vi você falando isso recentemente. Primeiro ponto, antes da gente querer fazer recuperação de tributos, é a gente entender a legislação, ter esse fundamento, eu chamo alicerce, né, que é o conhecimento técnico mesmo, porque vai ficar mais fácil a gente identificar o que o cliente está fazendo em conformidade e que ele pode estar, essa desconformidade está gerando pagamento a maior, se a gente conhece. Então, o primeiro ponto, eu vejo que é a gente ter esse alicerce, entender. A partir desse alicerce técnico bem dado, vai ficar mais fácil a gente o cliente analisando e compreendendo. A experiência que a gente vai tendo, acho que vai ficando mais, a gente vai de forma mais natural, vamos dizer assim. E aí o segundo passo é a gente identificar. Então, deixa eu só recapitular então o que eu estava falando, porque você cortou muito. Eu estava falando que para a gente fazer a tributos, um ponto fundamental que eu olho o que eu chamo de alicerce é a técnica tributária. Então, querer falar que fazer recuperação de tributos, se a gente está decorando coisas, né? Falar, eu sei que tem essa oportunidade, essa e essa. Mas se a gente só decora, a gente nunca sabe todas as oportunidades que o cliente pode eventualmente estar pagando tributos. Então, o primeiro ponto é entender, então, acompanhar a qualidade da legislação e dos entendimentos dos tribunais administrativos, entendimentos da própria, e eventualmente os tribunais judiciais também, que já podem repercutir no trabalho na esfera administrativa. E até Lê, tá cortando ainda, tá? Tá cortando? Agora,
Tá, bastante. Peraí, gente. E aí, gente, passado o alicerce, você ter uma boa compreensão da legislação, dos entendimentos, da jurisprudência, o segundo ponto é entender o negócio do cliente, entender quais tributos, sobre quais circunstâncias. Então, a gente comentou ali da novidade, mas podemos identificar oportunidades de recuperação, não só de tributos federais, mas muitas vezes de tributos estaduais, como o ICMS, que a Aline comentou, e às vezes até o próprio ICMS para os prestadores de serviço. Então, o trabalho da recuperação tributária, ele não é unicamente um trabalho operativo, acima de tudo, é um trabalho estratégico. Isso, todo esse alicerce. A gente comentou aqui algumas situações corriqueiras, mas nada impede, para um cliente específico, que identifique outras situações, né? Diversas formas de negócio, né? E cada negócio vai ter a sua... Eita, de novo, socorro, gente. Tá cortando bastante, Lê. Parece que cada vez que você troca aí, tá ficando pior. Eita. Agora eu tenho só mais uma, mas a outra rede, se eu for colocar o outro Wi-Fi aqui, vai o pior de todos. Aí, pronto. E a voz da outra pessoa, acho que daí é alguém que tá... eu já avisei aqui, vamos ver se ele vê a mensagem. Tá. Ai, que pena que tá cortando. Vamos... Então, Aline, eu acho que o teu áudio tá bom. Eu, pelo menos, estou ouvindo bem. Não acho que esteja ruim. Comenta um pouquinho com o pessoal, até para ver, vamos ver se volta. Aqui deve ser a minha internet, gente, que deve estar instável. Tá oscilando. Tá? Mas comenta um pouquinho o que você tem visto aí na tua prática, o que tem interesse em aprofundar mais de características, por onde começar, o que se realizar. Comenta um pouquinho sobre isso para a gente dar um norte aí para o pessoal. Eu acredito, né, que assim como você estava dizendo aqui, essas questões técnicas são muito importantes, né? Então, o que eu sempre oriento, né, os profissionais que me procuram é que, se você quer trabalhar com recuperação de créditos, antes de aprender a prática, antes de ir atrás de um software, antes do Excel, antes de ficar conversando, você precisa conhecer o regulamento do ICMS, você precisa conhecer a Lei Candir, você precisa compreender o que a legislação tributária trata como créditos de ICMS, né? Não adianta você saber manusear um SPED, manusear um XML, manusear uma planilha, se você não sabe o que são efetivamente os créditos para ICMS. Então, essa base técnica, ela precisa ser forte, ela precisa ser consistente. Além disso, né, acho que até uma soft skill muito importante para a recuperação de créditos é ser um profissional muito analítico. Por quê? Muitas coisas, né, do trabalho de recuperação estão nos detalhes, então até muitas oportunidades estão nos detalhes. Então, se a gente não compreender bem tanto a operação quanto a legislação, e a operação que eu digo a operação do cliente, o seu trabalho ele pode gerar um resultado, mas ele não vai ter um resultado realmente potencializado, tá? Então, essa questão técnica, ela é muito importante. Então, antes de você se preocupar em aprender a fazer, você precisa ir por esse caminho de entender o que a legislação traz como conceito de créditos, né, até os créditos escriturais, que a gente fala que são esses das aquisições, ou como pagamento indevido, pagamento a maior, então como a legislação vai tratando cada um desses casos. Lembrando, gente, quando a gente faz um trabalho de recuperação de créditos, muitas vezes a gente pode englobar no mesmo trabalho vários tributos, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Mas a legislação trata de forma apartada e segregada para cada um deles como que funciona a questão do crédito. Então, para o ICMS vai ser de uma forma, para o IPI de outra, até mesmo uma mesma natureza de crédito vai ser tratada de forma distinta, né, a depender ali da oportunidade que a gente tem.
tá? Então, acho que esse é um caminho importante para quem quer seguir com a recuperação de créditos. E você tocou num assunto interessante aí. Agora eu também não sei se vocês estão me ouvindo, gente, porque vamos ver se minha internet ajuda aqui. Mas pegando essa fala da Aline, o que é interessante a gente notar, a própria legislação de base, ela já determina quais são os créditos da não cumulatividade. Então, como a Aline falou, ICMS, IPI, PIS e COFINS são tributos que são não cumulativos, e pela própria não cumulatividade, o conceito de não cumulatividade, você pode créditos que podem ser dos lados do seu débito, tributo a pagar. Ponto. O Michael falou que melhorou a minha internet. Só que nós temos outras situações que não fica tão claro pela análise da letra da lei. Né? Então, muitas situações que dependem de uma interpretação do que está na lei, como, por exemplo, o conceito de insumo. Né? E durante muitos anos, tanto os tribunais administrativos, no caso o CARF, de recursos fiscais, como os tribunais judiciais, discutiam o conceito de insumo. Por quê? Porque não era claro na legislação do PIS e da COFINS, existia um conceito do que é despesa necessária para a legislação do IPI e outro conceito para a legislação do imposto de renda, não era claro na legislação do PIS e da COFINS. Então, a partir de diversos anos de discussão, se consolidou hoje um conceito de insumo. Só que por conta disso, muitas empresas, muitos empresários também têm essa dificuldade. E isso faz algo que depois já se consolidou, as empresas não tenham se ajustado. Não, na verdade, vou apertar, ai meu pai, não estejam confortáveis e acabam recolhendo tributos a maior. Então, assim, atentem-se a isso, tá? O Chutes está falando, tem alguém que tá TV ligada. Não é TV ligada, que tem uma pessoa ali de fundo. Tem, que tá tendo a reunião aqui na outra sala e ninguém viu minha mensagem, sabe? Mas tá bom, acho que dá pra gente continuar aqui. O Instagram tem que criar o mute, né? No microfone. Aí facilita a nossa vida. Verdade, como tem no Zoom, né? É verdade. Quero agora ouvir você outra coisa que você puxou o gancho ali, ferramenta. Né? Eu sei que é algo que sempre perguntam, mas qual que é a ferramenta para auxiliar nesse trabalho da recuperação de tributos? Tá? Eu já ouvi também você falando, mas eu sei que a gente tem entendimento muito parecido em relação a isso, mas eu vou estar nesse assunto porque é algo que é muito recorrente. O pessoal tem muita dúvida, né? Muita dúvida em relação a ferramentas. É isso aí. Bom, então, né, o que eu sempre falo, acho que a gente compartilha aí da mesma ideia, na verdade, né? Hoje existem muitas ferramentas no mercado, eu acho que de alguns poucos anos para cá, né, cresceu esse mercado de ferramentas para a área tributária e ainda bem, né? Eu tive a oportunidade de conhecer várias ferramentas, muitas mesmo. Até como eu trabalhei em algumas empresas, né, cada uma acaba utilizando uma ferramenta, então eu tive a oportunidade de conhecer algumas ao longo da minha carreira. E a conclusão que eu chego, né, eu vejo que hoje, né, o pessoal querendo aí esse caminho mais fácil, esse atalho de ir direto para a prática, né, de querer um resultado muito rápido, acaba, né, indo por esse caminho de contratar aí os softwares, né, que prometem fazer esse cálculo automático do crédito. E aí, assim, pessoal, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, porque a nossa legislação tributária ela é muito ampla, ela tem muitos detalhes, ela é muito complexa e dificilmente um software ele vai ter toda a parametrização necessária, vai ter ali todos os detalhezinhos necessários para identificar todas as oportunidades ou até mesmo riscos, né, que um cliente ali pode ter. Então, por vezes, e vamos supor que o utilizado está errado.
Muitos que eu vejo aí que prometem esse cálculo automático é uma análise que não é feita. Ele não aponta que aquela NCM, né, não está de acordo com a descrição do produto. E esse já é um problema, é algo que impacta a recuperação de créditos. Então, na minha opinião, né, e é o que eu faço, é o que eu pratico no meu dia a dia, nós precisamos optar por softwares que nos gerem ótimos relatórios para a gente trabalhar em cima desses relatórios, né? Eu defendo muito o que eu chamo de trabalho artesanal. Então, por mais que a gente tenha um pouquinho mais de trabalho mesmo, às vezes demande um pouquinho mais de tempo, mas a gente tem muito mais certeza, muito mais segurança, né? Leva também essa confiança para o cliente de que todos os detalhes estão sendo vistos, né? O que muitas vezes não acontece com softwares que geram algumas informações de forma muito automática. Tá? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Eu não estou falando de todos, né? Provavelmente eu não conheço todos que existem no mercado, conheço os mais comuns, mas é um cuidado necessário, é algo que a gente precisa analisar, que a gente precisa ficar de olho para não criar, né, situações ruins ou até fiscalizações, autuações para o nosso cliente. Até o dia que a gente conseguir achar esse software que realmente resolva, vai ser muito bom. Aí, com certeza, com certeza. Mas é sempre testar. Por isso que, assim, é mais fácil a gente conseguir testar o software para ver se ele efetivamente vai nos auxiliar no trabalho da recuperação a partir do momento que a gente consegue entender toda a parte da legislação mesmo e tentar fazer algo mais manual ali, pegar... baixar os arquivos, transformar. Isso é uma coisa que tem softwares que ajudam na própria conversão dos arquivos e as obrigações acessórias numa leitura mais fácil, né? Não naquela leitura Exato. que é um pouco mais complicada, mas uma leitura mais fácil, seja para converter numa planilha do Excel, aí isso já auxilia bastante o trabalho. E a partir com certeza. Softwares que por exemplo, tem alguns softwares que a gente já testou que eles baixam as informações. Só que você vai ter que ir lá e classificar se aquilo gera crédito. Ok, pode ser que já auxilie, porque ele já as informações dos arquivos das obrigações acessórias, deixou visualmente mais fácil, basta a gente ir lá e ver se aquilo é passível de tomada de crédito ou não, tá? E aí, a gente identificar ferramentas. Eu acho que sempre vale a pena testar. Cada vez mais tem ferramentas novas surgindo no mercado, então não custa nada e identificar aquela que realmente auxilia no dia a dia, mas sempre, né, com esse olhar aí de você não confiar 100% na ferramenta, né? Você precisa confiar no seu conhecimento, né? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, se vocês mandarem. E a Aline, nossa, Lê, picotou bastante, mas vou tentar entender aqui. Vou seguir até pelo roteirinho aqui. Tá bom. Uma coisa que eu queria também explorar ali com você é o seguinte: como que você tem feito? Então, uma vez que você identificou, eu sempre falo que a recuperação é o abrir alas, certo? E depois, abrir alas para quê? Né? Como que a gente continua evoluindo aí, identificando oportunidades para os clientes a partir desse abrir alas da recuperação? Eu queria ouvir um pouquinho de você também, como que vocês trabalham. Eu sei que o teu foco aí está mais nessa parte operacional, mas como você falou, você está dentro de uma outra estrutura e você também tem essa expertise, né? Então, como que vocês têm feito essa identificação de novas oportunidades? Bom, então, primeiramente, né, o que a gente precisa lembrar? Que quando a gente fala de recuperação de créditos, a gente sempre pode observar os últimos 60 meses, né, os 5 anos aí. Então, é um trabalho que geralmente a gente faz observando o passado. Então, um primeiro passo que a gente dá, né, para ir criando, né, aquele caminho com o nosso cliente, é falar para ele que, olha, legal, a gente vai fazer esse trabalho para o passado, mas é algo que você pode começar a implementar aí na empresa para otimizar a sua carga tributária também para as operações futuras, né, do presente e para o futuro. Então, esse é um primeiro passo, né? Já aconteceu algumas situações que, no meio da recuperação, nós também identificamos algum risco por algum motivo e auxiliamos com um possível parcelamento.
retificação de obrigações acessórias. Então, muitas vezes a empresa, né, não tem ali braço para implementar o crédito que a gente identificou. Então, a gente busca também soluções para retificar as obrigações, e por aí vai. E aí, com o tempo, né, com essa parceria, muitas coisas vão evoluindo e acontecendo, muitos clientes acabam, né, fechando o que a gente chama de consultoria permanente. Por quê? A gente vai criando um conhecimento, um entendimento tão grande da operação dele com o trabalho de recuperação de créditos, que ele acaba nos contratando ali, por exemplo, para fazer um parecer sobre uma nova operação que ele vai praticar, né, para auxiliar se ele começa talvez a praticar operações com outros estados. Então a gente começa ali a auxiliar em vários outros pontos, né, até que isso vai se tornando uma parceria aí muito mais duradoura e as coisas vão se prolongando, né? Então a maioria dos nossos clientes hoje de recuperação de créditos acaba tornando uma consultoria permanente, né? Primeiro porque o trabalho de recuperação, para a gente fazer de uma forma bem analítica, bem detalhada, leva tempo, né? Então, não é um trabalho tão rápido, né? Dependendo do tamanho da empresa. Mas, por exemplo, uma indústria com várias filiais, não é um trabalho que a gente consegue fazer em um mês, né? Vai demorar um pouquinho mais, são muitos documentos. Então, é um trabalho que vai se prolongando. E, estrategicamente falando, é importante que durante o trabalho você vá criando um relacionamento com o cliente, né, levando alguns questionamentos, vai lá e conhece a operação dele. Então, isso vai criando esse laço para que o cliente veja que você está se importando em conhecer a operação dele, né, e que você está, de fato, conhecendo. Por quê? Quando ele precisar de alguma coisa, quando ele tiver uma dúvida, né, algum questionamento, uma nova operação, ele vai lembrar de você, por quê? Porque você já conhece todo o operacional, como ele funciona e como ele trabalha. Então, isso vai ajudar bastante, tá? Então, a gente segue por esse caminho e durante o trabalho nós vamos identificando essas oportunidades, né? Que eu trouxe alguns exemplos, mas tudo depende de cada cliente. Para complementar, o que a gente tem visto muito hoje também. Assim que a gente entra num cliente, a gente também identifica, às vezes, os débitos, né? Às vezes o cliente tem um passivo. Sim. E aí também já dá a oportunidade da gente auxiliar na redução desse passivo. E aí, como você falou, né? Quanto mais o cliente consegue identificar que a gente está levando resultado, mais fácil para nós auxiliarmos até que a gente consiga esse cliente de forma mensal e recorrente, né? Que eu sempre falo que é o melhor nós é a gente ter clientes mensais, porque isso também nos garante dentro do nosso negócio uma segurança maior. Não sei se melhor ou tá picotando muito ainda, Aline? Tá menos, tá ainda, mas tá menos. Pois é, daí a minha internet, gente, não tem muito o que fazer. Infelizmente, hoje ele tá... Acontece. Aí deve ter dado alguma interferência aqui, piorou muito. Ficou oscilando, né? Pessoal, eu não sei se vocês têm mais pergunta. Tem uma pergunta da Alana aqui, falando de indicação de livro. Você conhece algum livro que fale dessa temática especificamente, Aline? Eu desconheço, é algo muito prático, mas se você tiver alguma indicação, vamos passar para a Alana. Olha, para falar de recuperação de créditos, não tem assim, eu pelo menos desconheço, né, um livro aí que seja específico desse tema. E como eu falei, né, para a gente fazer uma recuperação de créditos bacana, uma recuperação de créditos que tenha valor agregado, a gente tem que focar nos conceitos técnicos dos tributos que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, se você quer recuperar créditos do Simples, você precisa aprofundar, né, o seu conhecimento no Simples antes de falar de crédito. Então, você precisa saber fazer o cálculo, como que funciona a base de cálculo, quem são os contribuintes, enfim. Tá? Como que tudo funciona aí dentro da legislação. Assim como ICMS, PIS e COFINS, então às vezes vale mais você ter um bom livro, né, uma boa doutrina que fale de ICMS, de PIS e COFINS, né, separadamente, do que tentar procurar um livro que fale sobre recuperação de créditos. Porque como é um trabalho muito analítico, né, tem até uma questão lógica dentro da recuperação de créditos, é difícil tratar isso em um livro, né? Então, tem alguns pormenores aí que precisam ser observados, mas foca em aprofundar o conhecimento técnico nos tributos. Isso vai ser muito mais proveitoso e vantajoso para você. É isso que eu ia falar. Às vezes você pega
um livro que fale sobre ICMS especificamente, vai explicar a não cumulatividade de ICMS, o que pode tomar crédito. Aí você vai conseguir entender melhor. A mesma coisa para PIS/COFINS, para IPI, a mesma coisa na parte do lucro real, né, da questão da identificação das despesas dedutíveis. Então aí é mais por tributo mesmo, para você poder, no dia a dia, identificar as oportunidades, porque um livro que fale sobre recuperação de tributos eu desconheço mesmo, tá? Eu também. O Oswaldo tá falando para comentar do teto solar. A Aline tem a frase dela já virou um jargão aqui. Em busca do meu próprio teto solar, é importante, gente, mas dá para alcançar, viu? Que eu comecei lá no transporte público, dá para alcançar o teto solar tributário. Então tem que ter foco aí. Esses dias eu até falei, olha, eu tô que nem a Aline, usei o filtro da Aline com o meu teto solar, mas eu tô mentindo. Tá vendo? Então, vocês têm aqui duas constatações, quem está em busca do teto solar, que é possível ter o teto solar com tributário. É possível sim, gente, é possível fazer muita coisa com o tributário. Tenha esse foco, dedique muito tempo a tudo e muito tempo também no campo de batalha, né? Ali, quanto mais prática, melhor você vai ficando com o tempo. Certeza. Encerrar, e eu não tô até olhando aqui. A Lilian tá fazendo uma pergunta, Lilian, eu já vou te deixar aqui. Vou fazer um podcast específico para responder essa tua pergunta, porque não é uma pergunta tão fácil de responder. Qual dos serviços de inteligência de negócios traz mais retorno para o cliente? Deixa que isso vamos tratar no conteúdo à parte, porque dá para dizer. É tema para mais de hora. Deixa comigo que eu vou trazer sobre isso também, tá bom? Aline, para a gente finalizar, primeiro eu quero te agradecer. Fala para o pessoal como que eles te procuram, como que eles te acham. Tem bastante gente aqui vendo a gente pelo YouTube. Muitas pessoas vão nos ver depois gravados. Então, como que o pessoal te acha, querendo saber mais sobre recuperação de tributos, mais sobre tributários acessórios? Bom, então, hoje eu produzo aí bastante conteúdo no meu Instagram, que é @AlineLins, com 2 N's no Lins. E também no meu LinkedIn, que você vai me achar lá como Aline Lins. E lá, eu trago ali conteúdos diários, trago a minha rotina, vou mostrando alguns trabalhos que eu faço, assim como conteúdos mais específicos, mais educativos mesmo, sobre os temas tributários, bem relacionados aí à prática. Mas quem quiser me encontrar, Instagram, LinkedIn, estou lá praticamente todos os dias. E sigam a Aline, gente. Quem não segue, vale a pena. A Aline traz conteúdo muito bom, que vai sempre nos auxiliando aí no dia a dia. Primeiro, antes de tudo, antes de entrar nesse tema, primeiro eu quero agradecer por mais uma oportunidade aqui, mais um bate-papo que eu acho que cheio de conteúdo relevante, muitas coisas importantes aí para quem quer trabalhar com recuperação de créditos. Segundo, gente, se inscrevam no curso da Letícia, tá incrível, uma carga horária bem extensa, o que demonstra ser um curso muito completo para quem está começando, para quem busca se aperfeiçoar na área tributária, então não perca essa oportunidade. E na próxima semana lançarei o meu curso de recuperação de créditos, que as vagas também serão limitadas, então fiquem de olho, como a gente vai ter ali alguns encontros ao vivo. Então, tive que limitar o número de pessoas para conseguir dar atenção para todo mundo, tá? Então, fiquem de olho para quem quer aprender tudo isso aqui que a gente falou hoje na prática. Semana que vem é o momento. E a Aline vai estar com a gente também, eu já convidei, ela já confirmou, vai estar com a gente também na maratona desse ano, então Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios em novembro. A Aline vai estar ali trazendo também muita mão na massa na recuperação de tributos. Então, isso aí. Bem, acompanhe a gente que aqui só sai coisa boa para vocês. Então, pessoal, isso aí. Foi um prazer, eu gosto muito. A gente teve as nossas intempéries, coisas que acontecem, não tem como. Então, pessoal, obrigada pela paciência de vocês aí. Lembrando que toda sexta-feira, às 13 horas, quem quer estar ao vivo com a gente, sempre um episódio novo do podcast. Esse episódio depois ele é editado e ele vai para as plataformas de podcast toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira temos um episódio novo nas plataformas. Quais plataformas, Letícia? Spotify,
ao podcast do Google, podcast do iPhone, Deezer, enfim, as principais plataformas aí de podcast você pode nos ouvir, então não deixe de assinar o podcast Tributarista do Futuro. E Aline, ó, novo beijo, estamos juntas, sucesso aí. Beijos, muito obrigada. E até uma próxima, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, gente, obrigada, Lê, tchau, tchau. Tchau, tchau.